Saudações em Cristo, graça e paz. Vamos compartilhar um pouquinho mais da palavra de Deus, vamos pensar um pouco sobre o que a Bíblia nos ensina. E eu quero falar um pouco sobre dois homens na história que marcaram a humanidade. O primeiro homem que marcou a humanidade se chamou Adão. Foi o primeiro homem criado por Deus. Esse homem marcou a humanidade porque Deus o colocou no jardim e ali ele era perfeito. Contudo, ele desobedeceu a Deus e o seu pecado trouxe a desordem no mundo. E de maneira que todo aquele que agora nasce depois de Adão, ou seja, todos os descendentes de Adão, carregam o resultado do seu pecado, ou a consequência do seu pecado, porque agora em Adão todos pecaram. E todos pecaram e ficaram sujeitos à condenação eterna. Então esse é o primeiro homem que marcou a humanidade. O segundo homem que marcou a humanidade foi Jesus, que é o eterno Filho de Deus, o Deus encarnado. Porque Jesus veio para que tenhamos vida. Jesus pagou o preço na cruz pelos nossos pecados. De maneira que todo aquele que crê em Cristo, todo aquele que agora passa a ser representado por Cristo, já não está mais na condição de morte que Adão nos deixou. Mas aquele que crê em Cristo agora passa a viver uma condição de vida. Paulo fala sobre isso em Romanos capítulo 5, e ele diz assim: pois, como por uma só ofensa, aqui referindo-se ao pecado de Adão, veio o juízo sobre todos os homens para condenação. Então, o pecado de Adão colocou a raça humana sujeita à condenação. Assim também, por um só ato de justiça, aqui referindo-se a Cristo Jesus e o seu ato de salvação na cruz. Paulo fala que por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Então, ele completa esse pensamento aqui no versículo 19, dizendo assim: porque como pela desobediência de um só homem, Adão, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, ou seja, de Jesus, muitos se tornarão justos. De forma então que todo aquele que ainda está sendo representado por Adão está morto espiritualmente. Mas aquele que creu em Cristo passa agora então a ser representado por Cristo, e agora em Cristo essa pessoa tem vida e vida eterna. Que você pense aí se a sua vida está representada por Adão ou se a sua vida está representada por Cristo Jesus. E se você está em Cristo, você tem a vida. Que Deus o abençoe e que sustente a sua vida, que Deus sustente a vida de cada um de nós. Um grande abraço.